Olá, alunos. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da produção de texto, que dentro das nossas 5 habilidades lá para matéria de filosofia tem a ver com escrever, né? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser entender um pouco sobre os tipos de texto que existem, conhecer um pouco sobre a estrutura de um texto dissertativo, que é o texto mais pedido nas redações de Enem, vestibulares e inclusive processos seletivos. Vamos entender também os fundamentos que os avaliadores usam para classificar o seu texto e dar nota para ele. E vamos olhar também uma metodologia para você construir o seu texto assim, num passo a passo. Então vamos lá. Para começar, vamos olhar os tipos de textos que existem, tá? São basicamente 3. O primeiro é o texto narrativo. E quando você fala de um texto narrativo, talvez uma imagem para você guardar é a questão do jogo sendo narrado. O jogo ele tem aquela coisa dos acontecimentos, as jogadas que vão acontecendo dentro de um tempo, né? Dentro de uma cronologia. Então, quando você pensa no texto narrativo, você tem que fazer exatamente isso. Observar os fatos e ordenar eles dentro da linha do tempo, dentro da cronologia. O segundo tipo de texto já é um pouco diferente, é o texto descritivo. O que é importante você observar dentro de um texto descritivo? São os detalhes daquilo que você está observando, as características que você pode observar no que eles proporem para você. Geralmente eles vão propor, observar alguma coisa e descrever. Então, vai ser importante você cuidar bastante desses detalhes e conseguir dar uma descrição do todo. É o que a gente chama de síntese. Ao mesmo tempo que você observa os detalhes, você não pode deixar de apresentar para quem está lendo o seu texto uma visão geral do que está acontecendo, uma macrovisão que a gente chama. O terceiro tipo, que tem bastante a ver com a gente, porque nós vamos usar durante o curso de filosofia bastante, é o texto dissertativo, até para que a gente possa treinar isso ao longo das aulas, preparando vocês lá para frente. No texto dissertativo, nossa matéria-prima são as ideias e os argumentos. Então a gente vai trabalhar com essas ideias e argumentos a fim de lá no final poder expressar uma opinião. Mas essa opinião ela não é solta, ela tem que estar ligada a tudo que foi falado e construído a forma que você construiu toda a base para a partir delas emitir uma opinião. Outra coisa que é importante a respeito do texto dissertativo é que ele tem algumas partes específicas. Na verdade, a gente vai falar uma a uma, né? A primeira é o título. A gente tem que colocar um título na redação, nessa produção de texto. E o título, ele é diferente do tema. Eles vão propor um tema, mas a gente tem que colocar um título. Daí vem aquela coisa, né? Como o título é uma coisa que pode ser um insight que acontece depois que você está escrevendo ou durante a produção do texto, muitas vezes é interessante você deixar para colocar depois, mas você não pode esquecer dele. Aí vem a primeira parte do texto realmente, que é a introdução. Este momento, a introdução, que geralmente são 3 ou 4 linhas, é um momento de você ganhar a atenção da pessoa que está lendo a sua redação. Então você vai falar e dar uma pequena pincelada a respeito do que você vai falar sobre esse texto ou o problema que você está levantando. Tem muita gente que gosta de deixar para fazer a introdução também depois. Só que você tem que ver direitinho como você vai fazer isso para não se perder. Mas como é a ideia de você dar um resumo e você nem sabe o que vai escrever, muitas vezes é interessante você deixá-la para o final. Essa introdução tem que apresentar uma ideia geral do que você vai dizer, com um toque de suspense, para que a pessoa se sinta interessada a ler o restante. O ponto mais denso dessa redação, que geralmente ocupa mais linhas, é o desenvolvimento. Então, se a gente tem a gente tem lá o título primeiro, né, o título na cabeça da redação, e depois a gente tem a introdução, que são algumas linhas dando essa ideia geral do que você vai falar. O desenvolvimento seria o segundo parágrafo, que é mais longo. E o que você vai falar ali? Você vai dar dados a respeito daquilo que você está falando, elencar ideias, depois você vai levantar questões e argumentar, fazer aquilo que a gente fala que é uma das habilidades também, que é o dialogar, né? Você pegar informações que você tem do seu repertório a respeito daquele tema e dialogar com ele, levantar questões e conversar mesmo com as ideias, produzindo esse desenvolvimento, né? Fazer reflexões sobre o assunto. Depois que você fez isso e desenvolveu esse texto em cima do tema que foi proposto, vem a hora de você fechar com o terceiro parágrafo, que é a conclusão. Na conclusão, você vai emitir a sua opinião sobre o assunto, mas como eu disse, ela não é solta, ela tem que estar elencada dentro algo que veio dos argumentos, das ideias que você
produziu ali e chegou a uma conclusão. A conclusão é um ponto de chegada. Então, depois que você dialogou com as ideias, argumentou com os fatos e os dados, você chega a uma conclusão. E essa é a opinião que deve ser emitida no final. Também ela pode ser uma possível resposta a uma questão que foi levantada, a um problema que foi dado. É importante você sempre pensar assim, como é a sua opinião sobre o assunto, ela não pode ser taxativa, porque ela é uma opinião, podem existir outras, né? Então, é importante a gente sempre se colocar nesse momento como uma opinião possível, uma solução possível para este problema, é minha opinião que diz tal coisa. Quando a gente produz um texto desse tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com os fundamentos que vão ser analisados. E eles são, principalmente, a coesão e a coerência. O que é coesão? Coesão é a correta utilização dos termos. Então, você está falando de um assunto, você tem que falar exatamente sobre aquele assunto. Se você usar um termo, você tem que saber o que significa aquele termo e utilizá-lo no sentido correto e dentro do contexto correto. Outra coisa é a questão da organização das ideias. A gente tem que pensar em organizar as ideias direitinho para você não cair em alguns erros que depois a gente vai ver, mas é importante essa coisa da organização das ideias. Outra coisa, clareza na linguagem. Então, a gente tem que tentar deixar claro o que a gente quer falar, sem florear demais, dar muitas voltas, tanto que não dá para enrolar muito, porque geralmente essas redações, essas produções de texto, elas têm limite de linhas, né? Então, são normalmente de 30, 40 linhas, nunca muito mais que isso, né? Varia um pouco de prova para prova do que você vai estar escrevendo, mas geralmente tem esse limite. Ser claro na linguagem é uma forma de você não se enrolar e o seu texto ficar grande demais. Agora, o que é a coerência? A coerência está ligada com a relação lógica das ideias, ou seja, a questão lógica. Se você está conectando uma ideia na outra, usando a lógica como princípio para produzir o seu texto, né? E usando a lógica, uma coisa que você vai ter que observar é que seu texto não pode ter contradição. Você não pode afirmar uma coisa agora, quando você está falando sobre uma coisa no começo, e daqui a pouco você dizer que ao contrário disso. Outro ponto que eles observam é a redundância. Se você está falando da mesma ideia mais de uma vez. Então, ou seja, a contradição é você não afirmar algo e depois negar. E redundância é você pegar uma ideia e ficar falando sobre ela de novo e repetindo a mesma ideia que você expôs. Então, tem que tomar cuidado com essas duas coisas, coesão e coerência. Se você não tem muita experiência com texto dissertativo, eu gostaria de propor uma metodologia em 5 passos. E como é? A primeira parte é você fazer um brainstorming. O que é o brainstorming? Brainstorming é uma tempestade de ideia. Como a gente faz isso? Você vai pegar o papel, o seu rascunho, vai olhar o tema proposto e vai listar o seu repertório. O que é listar o seu repertório? O que você sabe a respeito daquilo que você já ouviu, que você lembra, e lista tudo o que você sabe sobre aquilo, tudo que você pesquisou, que você conhece. A segunda parte é você passar a limpo essa lista, organizando isso de uma forma lógica, num fluxograma, num mapa mental, que você consiga entender uma ordem que faz sentido para você e que você possa usar no texto. Depois que você ordenou e fez essa lista, olhe a lista, pense e comece a analisar cada ponto, pensando nos problemas, tentando dar resposta, dialogando com cada uma daquelas ideias ali, o que você pode falar a respeito daquilo. Pensou em tudo isso, fez as suas anotações no rascunho, você percebe que a gente não falou ainda de escrever texto, a gente falou só de ideias. Você lista o seu repertório, você organiza num fluxograma lógico, depois você pensa em cada um desses itens da lista e dialoga com eles, anotando ideias que você pode levantar, problemas, etc. Depois de você pensar, chegou a hora de você escrever o texto. Aí você começa a redigir a parte do desenvolvimento, que é aquele bloco do meio. Então você desenvolve tudo ali, as ideias, dentro do seu cronograma, vai riscando à medida que você fala de cada item. Acabou de escrever tudo a respeito das ideias e do desenvolvimento, aí você fecha e omite a sua opinião a respeito do assunto. Poxa, você tem o desenvolvimento e a sua opinião, a sua conclusão final ou resposta possível para aquele problema. Aí, diante disso, o que você faz? Volta lá e escreve a sua introdução, dizendo sobre o que você vai falar, de forma resumida, tentando ganhar o leitor. No final, você põe o título. Agora, acabou, tem título, tem introdução, tem desenvolvimento e tem a conclusão, o que é importante? Revisar. Revise e releia tudo, verifique se não existe falha, se está coerente, se está coeso. Principalmente, verifique se não existem erros de ortografia e gramática. Assim você vai conseguir fazer um bom texto, né? E eu acho que essa metodologia dá um passo a passo para você que não tem muita experiência fazendo esse tipo de texto.
E para fechar, eu queria bater novamente na tecla dos cuidados que a gente tem que ter. Então, tome cuidado. E é sempre bom lembrar. A gramática e a ortografia, isso conta muitos pontos numa redação. Evite também uma linguagem muito informal. Você está fazendo um texto, a linguagem informal não combina com isso. É como você vestir uma roupa inadequada para determinada situação. Usar um terno, normalmente, é estar bem vestido. Mas se você vai à praia, você vai estar vestido inadequadamente. A mesma coisa é a questão de uma produção, a linguagem que a gente usa numa produção de texto. Se você está dentro do Enem ou de um vestibular, ou mesmo num processo seletivo, você usar a linguagem informal vai estar muito inadequado à situação que você está vivendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa da linguagem. Tome cuidado também de não ficar repetindo a mesma palavra ou o mesmo termo. Tem que tomar cuidado se a gente não está repetindo a mesma expressão muitas vezes. Evite termos desconhecidos, termos que você não conhece. Se é uma ideia que você precisa usar, vai uma dica. Busque um sinônimo. Assim você evita de escrever algo que não entende muito bem ou escrever com ortografia errada. Não lembro como se escreve tal palavra. Lembra de um sinônimo e use esse sinônimo. Ao final, leia e releia o texto. Colocar na posição de quem vai ler e analisar e avaliar e pontuar esse texto ajuda muitas vezes. Procure erro mesmo. Procure ser crítico com o que você está escrevendo. Só assim você vai conseguir desenvolver a questão de produzir o texto. Para finalizar, gente, pratique. Aprender a escrever é um processo e não um evento. Não é assistindo uma videoaula que você vai poder falar assim, eu já sei escrever. Não. Tem que praticar e desenvolver, pedir para os professores lerem e só assim vocês vão conseguir melhorar a questão da produção de texto e se preparar para os desafios que vêm aí na frente. De cara, o Enem são 1000 pontos só de redação. Então imagine, se você não for tão bem nas matérias de modo geral, com certeza fazer uma boa redação vai ajudar muito na sua pontuação. É isso, obrigado, bons estudos e nos vemos nas aulas.